Olá, gente! Vamos iniciar nossa aula agora de fatores que influenciam a evolução. Em aulas anteriores, nós vimos que os fatores que influenciam a evolução são seleção natural, migração, deriva gênica ou genética e mutação. Na aula de hoje, nós iremos ver cada um deles detalhadamente. Nós já vimos um pouco mais sobre seleção natural nas primeiras aulas. E agora vamos ver detalhadamente os outros três. Começando por seleção natural. A gente já viu que seleção natural, ela parte do princípio da teoria da evolução de Charles Darwin e Alfred Wallace, que indicaram que a evolução acontece por adaptações que trazem vantagens aos organismos e que são passadas de geração para geração. Ou seja, são adaptações que beneficiam esses organismos e com esses organismos eles podem passar adiante essas características. Essas características, elas podem ser genes, que dão origem a algumas estruturas e comportamentos, genomas inteiros de uma espécie, os próprios organismos, os próprios indivíduos, ou até mesmo a gente pode estar falando de uma população ou de uma espécie que tem uma vantagem, uma característica vantajosa sobre outra. Nós temos três tipos de seleção natural. São elas a seleção direcional, a seleção estabilizadora e a seleção disruptiva. Vamos ver cada um desses três tipos agora. Iniciando pela seleção natural do tipo direcional, esse tipo de seleção natural, ele favorece indivíduos com determinadas características, tá? Nós estamos vendo aqui em cima o gráfico de uma seleção natural do tipo direcional. E aí nós temos o caso do salmão rosado, que é um peixe proveniente do Oceano Pacífico, e o nome da espécie dele é chamada Oncorhynchus gorbusca. Bem, o caso de seleção natural direcional que ocorreu com essa espécie de salmão, a gente tem registro que ocorreu em 1945. No Oceano Pacífico, começaram a se caçar a venda da carne desse peixe, ela ficou muito mais valorizada. Então, começou a se caçar mais desses peixes e começaram a se capturar pelas redes de pesca os peixes maiores. Consequentemente, os peixes menores, eles passavam pelas malhas das redes de pesca e sobreviviam dentro do ambiente deles. Daí, houve-se um estudo que indicou que o tamanho dessa espécie de salmão rosado, ela começou a diminuir. Por que isso? Porque quanto mais se pescavam os salmões rosados maiores, a característica que estava em desvantagem aí seria o tamanho maior desse peixe. Então, a característica que se expressava, deixava o peixe maior, ela começou a ser retirada do ambiente pela pesca, que pescava esses peixes maiores. Então, a característica de tamanho que ficou nessa espécie foi a característica de tamanho menor. A característica do tamanho menor deixava com que esse peixe ele tivesse uma chance maior de sobreviver no seu ambiente, porque não seria pescado. Então,
a gente pode dizer que a evolução, indo pelo fator evolutivo de seleção natural do tipo direcional, direcionou para que o tamanho desse peixe ele começasse a diminuir de geração para geração, porque no ambiente ela se mostrava ser uma característica vantajosa. Então, aqui vamos ver no gráfico aqui de cima, que eu mostrei no início, a gente tem que a frequência, ou seja, a quantidade de peixes que se tinha no início para o final, a gente tem que ir de acordo com o eixo X, que é o eixo do tamanho corporal, a gente tem que ir ao longo do tempo, o tamanho desse peixe foi diminuindo. A característica que estava sendo vantajosa, que estava aumentando, era a característica de menor tamanho. Então, os peixes com menores tamanhos corporais, eles que sobreviveram, porque essa característica se tornou vantajosa no ambiente. O segundo tipo de seleção natural, a gente tem a seleção natural do tipo estabilizadora. Na seleção natural estabilizadora, os organismos com características médias, eles têm a maior chance de sobreviver no ambiente e passar essa característica de valores médios para as suas gerações futuras, mais do que os organismos com características extremas. Aqui a gente tem o caso dos bebês humanos que nasceram até o final da década de 80. Bem, até o final da década de 80, a gente não tinha uma medicina obstetrícia ainda avançada. Então, o que a gente tinha eram mais partos vaginais, que a gente chama de partos normais, né? Bem, então, os bebês com um tamanho muito grande ou bebês muito pequenos, ou também chamados bebês prematuros, que nascem do tamanho muito pequeno, eles acabavam morrendo. E os bebês com tamanho médio, eles tinham uma chance maior de sobreviver. Por que isso? Porque como tínhamos mais partos vaginais, os bebês maiores, eles não conseguiam passar pelo canal vaginal e, consequentemente, morriam no parto. Às vezes até as mães também morriam durante esse parto, porque era um bebê muito grande. E os bebês menores, que eram os bebês prematuros, eles não estavam ainda prontos para nascerem e, consequentemente, quando iam nascer, eles não conseguiam sobreviver no ambiente externo e acabavam morrendo. Já os bebês de tamanhos médios, eles não eram tão grandes para passar pelo canal vaginal e nem eram e nem estavam se desenvolvendo como os bebês prematuros. Eles não eram tão frágeis quanto os bebês prematuros. Então, eles conseguiam ter um nascimento mais tranquilo. A mãe conseguia parir eles pelo canal vaginal, eles conseguiam sair com menos dificuldade. E também eles estavam menos frágeis do que os bebês prematuros. Então, a gente vê o gráfico aqui da seleção estabilizadora, que os bebês de tamanhos médios, eles têm um aumento, enquanto os bebês muito grandes, muito pequenos, os prematuros, eram muito frágeis, não conseguiam sobreviver, enquanto os bebês muito grandes, eles eram
eles não conseguiam passar pelo canal vaginal. É isso que a gente tem aqui. Então, isso é um exemplo de seleção estabilizadora. Terceiro e último caso, a gente tem a seleção disruptiva. Nesse tipo de seleção, ocorre que os extremos, eles são mais favorecidos do que os tipos intermediários. Nesse exemplo de seleção, a gente tem um exemplo de um passarinho africano chamado tentilhão africano, com o nome da espécie chamada de, o nome da espécie científico, o nome científico dela chamado de Perinestes ostrinus. O que é que esse tentilhão africano ele tem para nos mostrar sobre a seleção disruptiva? O que acontece é o seguinte: nessa espécie, ou há passarinhos com os bicos muito grandes, ou passarinhos com bicos muito pequenos. Por quê? Porque os passarinhos com os bicos grandes, ou seja, os bicos maiores, eles conseguem se alimentar de sementes mais duras, as sementes mais duras que ele encontra. E daí o bico é maior, mais forte, consegue quebrar essa semente mais dura. Já os indivíduos com os bicos menores, eles conseguem se alimentar de sementes mais macias, sementes que não têm uma casca tão grossa, tão dura, e conseguem se alimentar. Já os tentilhões com o bico de tamanho intermediário, eles não conseguem se alimentar das sementes muito duras, porque o bico nem é tão grande e duro para quebrar a semente, nem é tão pequeno que deixa a semente, o bico muito frágil para quebrar a semente. Os passarinhos também com o bico de tamanho intermediário, eles não conseguem se alimentar das sementes mais macias, porque essas sementes elas têm que ser coletadas por bicos mais frágeis, são sementes mais delicadas. Daí, quando ele tenta pegar a semente com o bico, ele acaba quebrando a semente e não consegue se alimentar. Então, esses tentilhões ou têm um bico muito grande, porque consegue quebrar as sementes mais duras, ou tem um bico muito pequeno, porque o bico dele é mais delicado e consegue pegar essas sementes mais macias, mais frágeis. Enquanto os passarinhos com os bicos de tamanhos intermediários não conseguem se alimentar e, consequentemente, morrem. Daí, dessa espécie de tentilhão africano, a gente só tem espécies com um bico muito grande ou espécies com um bico muito pequeno. A gente vê o gráfico aqui da frequência no eixo Y novamente e sobre o eixo X, que é o tamanho corporal, com os extremos, ou seja, nesse exemplo, os bicos pequenos e os bicos maiores indicando crescimento, e os bicos de tamanho intermediário aqui diminuindo sua frequência. O outro exemplo que a gente tem de fator evolutivo, que a gente já viu, é a migração. A migração é um tipo de fator evolutivo que ela aumenta a variabilidade genética, diferentemente da seleção natural, que já trabalha com a variabilidade genética que já existe no local. Por que a migração ela aumenta a variabilidade genética de uma população? Porque ela está levando características, ela está levando genes que antes dessa migração, antes de chegar novos organismos num local, esses genes, essas características, esses genes, eles não existiam. E daí a gente tem um exemplo aqui
didático de uma população que só tem o fenótipo dele o genótipo dele só expressa um fenótipo que dá um fenótipo de característica que ele fica que as baratas de uma população fiquem com a cor verde. Mas daí, ó, outra população de baratas marrons, uma barata marrom, ela vai e migra para a população de baratas verdes. O que ela está levando com ela nessa migração? A barata marrom, ela está levando um gene, uma característica nova para essa população de baratas verdes. Ela está agora incluindo uma maior variabilidade genética. Esse deslocamento esse fluxo, esse deslocamento de indivíduos de uma população para outra, chamado de migração, a gente chama de fluxo gênico. Trazendo esse exemplo para a espécie humana, a nossa espécie, a Homo sapiens, o homem atual, a gente tem exemplos de várias migrações ao longo da nossa história. Exemplos que a gente tem visto mais recentemente são exemplos de migrações realizadas por pessoas que estão em zona de conflitos, zona de guerra, que perderam suas casas, que tiveram que sair do local, da sua região, por causa de algum conflito. Então, o que essas pessoas fazem? Elas migram de uma região para outra. Um exemplo que a gente vê muito na mídia é dos refugiados de países do Oriente Médio, da Ásia Central, por exemplo, que migram desses países asiáticos, né, como a Síria, que está finalizando sua guerra aí, o Irã, Afeganistão. Essas pessoas elas migram da sua região de origem e vão muitas vezes para países como países europeus. Os países europeus, eles ao longo do tempo, eles começam a construir sua vida, começam a formar famílias, ou seja, trocam suas características, incluem seus genes nessa nova população. Por quê? Se as pessoas da Ásia aqui não tivessem migrado para a Europa, elas ficariam na sua região. As características delas continuariam na sua região. Porém, aqui, quando ela faz essa migração para outros locais, como países europeus, ela está levando consigo, nessa migração, novas características, novos genes que antes não existiam na população. Então, a gente tem um fluxo gênico aqui, representado pelo fator evolutivo da migração. E daí a gente tem como um tipo de migração característico chamado de efeito fundador. Nesse efeito fundador, a gente tem um tipo de migração que é a seguinte: uma nova população, ela é formada por poucos fundadores originais, por poucos indivíduos originais, que levam com eles uma pequena variabilidade genética da população original deles para o local que eles vão formar uma nova população. Para ficar mais claro, a gente tem três exemplos aí para serem mostrados. O exemplo da população humana
de uma ilha do Atlântico chamada Tristão da Cunha, a população de elefantes marinhos do norte e a população humana dos Dunkers nos Estados Unidos. O caso da população humana de Tristão da Cunha, ela é um exemplo muito didático para a gente estudar o efeito fundador. Primeiramente, o que é Tristão da Cunha? Tristão da Cunha é uma ilha que fica no meio do Oceano Atlântico, tá? Entre a América do Sul e o continente africano. E por volta do século XIX, 25 pessoas do Reino Unido, lá da Europa, migraram para começarem uma nova vida numa ilha que estava no meio do Atlântico e que não tinha sido habitada ainda. Essa ilha é conhecida atualmente como Tristão da Cunha. Atualmente, a gente tem uma população atual, a gente tem uma população atual nessa ilha de 254 pessoas. Essas 254 pessoas, elas são descendentes diretas desses 25 imigrantes britânicos que povoaram a ilha no início, lá no século XIX. Resultado: houve muitos casamentos, muitas relações consanguíneas e a maior parte da população atual, ela sofre de asma hereditária. O que é isso? O que foi o resultado disso? Provavelmente, a gente teve, nesses 25 imigrantes britânicos aqui do século XIX que migraram para essa ilha, que foram viver nessa ilha, eles possuíam, a maior parte deles possuía problema de asma. E como essas 254 pessoas são descendentes desses 25 imigrantes, eles vão desenvolver essa asma porque é passada de pai para filho. É uma asma hereditária. Entre outros problemas que eles começam também a desenvolver, porque relações consanguíneas, elas o que fazem? Fazem com que os descendentes eles tenham muitos problemas de ter doenças relacionadas a alelos recessivos. Porque a gente sabe que alelos recessivos, doenças de alelos recessivos, síndromes de alelo recessivo, elas só aparecem em homozigose. E como a variabilidade genética daqui é muito baixa, esses alelos, eles provavelmente conseguem ficar em homozigose no genótipo muito frequentemente. Então, essas doenças, essas relações consanguíneas, elas se potencializam em populações de baixa variabilidade genética. Essas duas fotos aqui, nas laterais, vemos a ilha, a população da ilha. Vocês veem que é um pequeno povoado, né, com apenas 254, varia aí, né, 254, 270. E aqui um casamento entre locais da ilha, ok?
Outro exemplo de efeito fundador é o caso da população de elefantes marinhos. Os elefantes marinhos são esses mamíferos da foto no canto inferior daqui, onde eles parecem focas, mas eles têm esse focinho mais globular, mais gordinho. Então, qual é a história da população de elefantes marinhos do norte? Bem, na década de 80, a caça predatória a estes animais foi intensa, porque utilizavam a gordura para fazer fogo, para utilizar em iluminação, utilizavam a carne para consumo, faziam pesca, caça esportiva, entre outras coisas. Era uma caça totalmente irregular. Daí tinha uma grande população de elefantes marinhos vivendo lá no Ártico. Porém, essa população, durante a caça, ela foi tão intensa que acabou reduzindo essa população de elefantes marinhos a 30 indivíduos apenas. E atualmente a caça foi proibida e atualmente existem 100.000 animais, 100.000 elefantes marinhos vivendo nessa mesma região. Porém, essa grande quantidade de animais, ela é proveniente, são descendentes diretos dos 30 sobreviventes dessa caça predatória que houve no passado. Consequentemente, a gente tem uma diversidade genética desses animais muito baixa. O que aconteceu com a diversidade genética desses elefantes marinhos? A gente chama isso, quando a diversidade genética ela baixa drasticamente, assim, a gente chama de que essa população passou por um gargalo de garrafa. Por quê? A analogia é a seguinte: você tem uma população atual grande, que vemos nessa garrafa da população original, na figura em cima. E daí o que acontece? Você seleciona algumas características, alguns genes, alguns fenótipos apenas para sobreviverem, como mostra essa segunda figura aí, despejando essas bolinhas que são as características, a grande variabilidade genética que a gente tem na garrafa, para o copo. O que acontece? Só algumas características que vão passar pelo gargalo dessa garrafa, porque a outra ficou retida, nesse caso aqui, pela caça. Ela foi extinta. Então, essa associação aqui, essa analogia é chamada de gargalo de garrafa por causa disso, porque você está restringindo as características de uma grande população que tinha uma variabilidade genética enorme, a agora só ter poucas características dessa quantidade imensa que estava representando anteriormente. No final, a gente tem uma população sobrevivente com uma baixa variabilidade genética. E aí a gente chama de efeito fundador. O terceiro fator evolutivo
que ocorre é a deriva genética ou deriva gênica. A deriva gênica ou genética, ela também, igual à seleção natural, ela está agindo para que ela está trabalhando com a variabilidade genética que existe no local. Enquanto a migração ela pode aumentar a variabilidade genética ou diminuir. No caso do efeito fundador, aqui a deriva gênica ou deriva genética, ela vai trabalhar com a variabilidade genética que a população tem, que é a população que ela vai à tua amostra. Quando ela age, quando a seleção natural ela não está agindo, a gente tende a pensar que as frequências gênicas elas vão permanecer constantes, elas não vão oscilar com o tempo. Porém, o que pode acontecer são que essas frequências gênicas elas podem se alterar. E quando elas se alteram, elas podem acontecer de um modo aleatório, ou seja, de um modo que não foi direcionado. Então, essas frequências gênicas, quando mudam aleatoriamente, a gente chama de deriva gênica ou deriva genética. Por exemplo, a gente tem aqui um exemplo didático de uma população de insetos que, antes dessa população de insetos elas serem atacadas por alguém, matando com uma raquete, por exemplo, a gente tinha um genótipo de 8 insetos com o genótipo Rzão e 8 insetos com o genótipo Rzinho. Ou seja, depois que ocorreu esse evento aleatório de uma pessoa tentar acabar com a população desses insetos com uma raquetada, o que aconteceu? Agora a gente só tem 2 indivíduos com o genótipo Rzão, são esses 2 aqui, e 6 com o genótipo Rzinho. Então, o que a gente tem aqui, que foi um evento totalmente aleatório que ocasionou a mudança da frequência genotípica, das frequências gênicas dentro dessa população. O caso dos Dunkers nos Estados Unidos. Bem, aqui a gente vai ter um exemplo de um fator evolutivo agindo em consequência de outro fator evolutivo. É o caso aqui que a gente tem o efeito fundador e a deriva gênico-genética ocorrendo numa mesma população, que são o caso dos Dunkers dos Estados Unidos. Bem, quem são os Dunkers, primeiramente? Os Dunkers, eles são uma vertente religiosa do protestante, que eles são conhecidos mais como batistas, os bretões batistas. Eles são essa vertente religiosa conhecida originalmente da Alemanha, e no século XVIII eles sofreram um preconceito religioso e estavam sendo perseguidos pela religião deles
na Alemanha. Então, o que é que essa população dessa vertente religiosa fizeram? Eles migraram para os Estados Unidos, particularmente para o estado da Pensilvânia. E lá eles se estabeleceram como uma comunidade agrícola e, com o tempo, essa comunidade agrícola ela começou a se dividir dentro dela entre pessoas, entre uma vertente que era mais conservadora, que queria manter os costumes originários dos Dunkers, não queria utilizar a tecnologia para o seu meio de vida na agricultura, queriam continuar com os mesmos costumes originais. Já outra vertente que queria, que era mais atual, ela queria utilizar a tecnologia na sua agricultura, ela queria se secularizar, ou seja, ela queria se modernizar. Então, os Dunkers eles se dividiram entre essas duas vertentes dentro da própria comunidade, os mais conservadores e os Dunkers mais modernos, queriam incluir tecnologia e modernidade nos seus costumes. Bem, então o que aconteceu com a vertente mais conservadora dessa comunidade? O que foi observado foi que o sangue do tipo B, foi feito um estudo por um geneticista, e ele observou que o sangue do tipo B, nessa comunidade mais conservadora dos Dunkers, ela estava diminuindo. Ela está quase entrando em extinção. Ou seja, só existem pessoas do tipo A, poucas do tipo AB, pessoas do tipo O e quase nenhuma do tipo B. Então, o que foi observado por esse estudo geneticista? Ele observou os costumes dessa comunidade, dessa vertente conservadora dos Dunkers. E um costume deles, assim como porque eles utilizavam costumes mais conservadores, eram que só se casavam entre si. E daí ele percebeu o seguinte, que a população originária da Alemanha, a comunidade originária da Alemanha que migrou para os Estados Unidos, ela já veio dentro dessa variabilidade genética trazida por esses imigrantes, já uma baixa quantidade de pessoas já tinha pouco sangue do tipo B. Então, como eles só se casavam entre si, o que aconteceu foi que essa característica do tipo B começou a essa característica de ter poucas pessoas do sangue tipo B, ela começou a se potencializar. Ou seja, eles não trocavam, eles não tinham fluxo gênico com outras pessoas de fora da comunidade. Então, eles ampliaram a porcentagem de pessoas na sua comunidade que não tinham o sangue do tipo B. E com isso está fazendo com que
as pessoas, o sangue do tipo B, ele esteja quase extinto. Então, temos aí o seguinte, o efeito fundador, que são as pessoas imigrantes alemães que foram para os Estados Unidos e já carregavam dentro da comunidade poucas pessoas com sangue do tipo B e uma deriva genética, porque dentro da própria comunidade que se estabeleceu nos Estados Unidos houve uma separação por ideologia entre eles, que fez com que pessoas com sangue do tipo B, essa característica do sangue tipo B, ela esteja quase próxima à extinção. E por que a gente sabe que isso é uma deriva genética? Porque é um fenômeno aleatório. Por exemplo, foi comparado com a população de Dunkers, essa mesma característica foi comparada com a população de Dunkers ainda existentes na Alemanha e viu que a porcentagem dos Dunkers na Alemanha não eram tão baixas assim e se comparou com o grupo religioso, os Dunkers mais modernos, mais secularizados, ao entorno dessa comunidade mais conservadora, e também perceberam que o número de pessoas, a porcentagem de pessoas com sangue do tipo B também não era tão baixa assim como está sendo nessa vertente dos Dunkers mais conservadores. Então, a gente tem aí, por exemplo, o estudo que foi feito e foi observado que essa característica ela está se potencializando ao longo dos anos. Pessoas com mais de 56 para cima, elas já têm uma característica menor de sangue do tipo B, do alelo do tipo B em comparação com o alelo A. As pessoas de 28 para 55, elas já têm uma diferença maior de pessoas do tipo A com pessoas do tipo B. E pessoas de 3 anos a 27 anos têm uma diferença enorme de 74 pessoas, por cento das pessoas possuem o alelo A e só 26% da população possui o alelo B. Mutação. A mutação, ela é um dos fatores evolutivos que adicionam variabilidade genética. O que acontece durante uma mutação? Na divisão celular, o DNA, consequentemente os seus genes, eles são replicados. E algumas vezes ocorrem erros, que a gente chama de mutações, durante essa replicação, ou seja, as cópias elas se replicam com erros que não são reparados pelas enzimas. As mutações que são importantes, que a gente trabalha, que são importantes para a evolução, são as mutações que ocorrem nos gametas, porque são as mutações diretamente relacionadas com a hereditariedade, ou seja, as mutações que vão passar para os seus descendentes.
um tipo de mutação, os tipos de mutação que nós temos são mutação pontual e mutações cromossômicas. A mutação pontual, ela ocorre quando apenas um ponto, também chamado de base, da sequência, ela vai ser mudada. Quando essa base, aqui a gente tem um DNA, nessa trinca aqui, adenina, guanina, adenina, a gente tem a mutação da adenina, a mutação pontual, para a glicina, para a guanina, de adenina para guanina. Essa mutação que ocorreu no DNA, que não foi reparada, ela vai fazer com que o RNA mensageiro, ele, em vez de ligar a adenina com a uracila, ele vai ligar essa guanina aqui, que foi uma mutação, com a citosina. Consequentemente, o aminoácido que vai ser colocado nessa sequência proteica não será a serina, como seria aqui nessa sequência proteica normal. Ele mudou para uma prolina, tá? A gente tem dois tipos de mutações pontuais. A gente tem uma mutação pontual silenciosa, ou também chamada de sinônima, que é quando a mutação ocorre, a mutação pontual ocorre, o DNA ele vai trocar uma base por outra, mas na sequência proteica é adicionado o mesmo aminoácido. E daí a gente não vai ter uma diferenciação na síntese, na sequência proteica que está sendo formada. Já as mutações pontuais significativas, a gente tem quando a mutação de uma base para outra, ela vai fazer com que o aminoácido que deveria ser produzido na síntese proteica seja trocado, como ocorreu aqui, da serina para prolina. Então, esse tipo de mutação pontual aqui do exemplo é uma mutação pontual significativa. Um exemplo de mutação pontual sinônima, ou também chamada em alguns lugares mutações de ponto, você vai ver uma trinca de citosina, uracila, adenina, que vai sintetizar a leucina para a mudança de citosina, uracila, em vez de repetir aqui a adenina, a gente tem uma guanina. Mas essa trinca aqui também, ela vai produzir a leucina. Então, se os aminoácidos são os mesmos, então será uma mutação pontual silenciosa, ou sinônima. A mesma coisa aqui. Uracila, citosina, uracila, vai formar serina. Mudou aqui a mutação pontual da citosina para da uracila para citosina, que foi essa trinca
uracila, citosina, uracila, produz serina. E a trinca, que sofreu a mutação da uracila para a citosina, também produziu serina. Então, são exemplos aí de mutações silenciosas. Não vão influenciar na síntese proteica. Mutações não silenciosas, também chamadas de mutações pontuais significativas, são quando ocorre a mutação de uma base para outra, que seria adenina, 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 que produziria a lisina, e muda para uma uracila, a primeira adenina muda para uma uracila, essa mutação vai formar um códon de stop. Então, em vez de trocar na síntese proteica ser adicionado uma lisina, a síntese proteica vai entender que é para ser parada, porque vai ser um códon de stop, que vai indicar a parada da síntese proteica. Mesma coisa na de baixo. Quando há uma mutação de um códon de stop, como é a trinca uracila, guanina, adenina, para uma uracila, guanina, guanina, ou seja, a terceira base aí, que é a adenina, mudou para uma guanina, então o códon, em vez de ser um códon de stop, vai sintetizar triptófano. Ou seja, vai alterar o aminoácido na síntese proteica. Em vez de ser um códon de stop, um códon que vai parar a síntese proteica, essa síntese proteica ela vai continuar com a adição de um novo aminoácido. Nós também temos as mutações cromossômicas, que ocorrem não só apenas agora numa base, mas ela ocorre no cromossomo inteiro. Então, o que pode ocorrer? A gente pode ter cromossomos que podem ter partes translocadas, ou seja, ele troca com outro cromossomo, um bracinho. Esses códons, eles podem ser inteiramente deletados ou ter uma parte sua, esses cromossomos, eles podem ter uma parte sua deletada ou pode ser inteiramente deletado. E esses cromossomos, eles também podem ter seus braços invertidos e anexados novamente. Então, isso são mutações que ocorrem no cromossomo inteiro. Os cromossomos, eles podem estar também sendo fusionados, ou seja, dois pares pode virar um par apenas. Uma hipótese que a gente tem, por exemplo, na nossa evolução, é que gorilas e chimpanzés, eles têm 24 pares de cromossomos. Nós, humanos, temos um ancestral em comum com esses grandes símios, que é o chimpanzé aqui na foto de cima, e o gorila aqui na foto embaixo. Durante nossa evolução, esse nosso ancestral que nós temos em comum com esses outros macacos maiores, esse ancestral ele pode ter sofrido uma fusão de dois pares e ter o seu cariótipo, em vez de 24 pares, apresentando agora 23 pares. Outro exemplo de mutação que a gente tem no cromossomo é a poliploidia.
Esse tipo de mutação cromossômica a gente vê muito nos vegetais. Tanto é que vocês já me falaram que tiveram aula prática de extração de DNA de vegetais e vocês utilizaram nesses vegetais, como esse material para extrair o DNA, morango ou banana. Então, são vegetais, são frutas que eles possuem como, como característica a poliploidia. E o que é essa poliploidia? Nessa poliploidia, o que a gente tem é a duplicação de todos os cromossomos do genoma. Por exemplo, uma espécie diploide que vai sofrer a poliploidia, ela tem no seu cariótipo 20 cromossomos, ou seja, 20 de cada progenitor, 10 de cada progenitor, ou seja, 10 cromossomos de um progenitor, a mãe, e 10 cromossomos do outro progenitor, do pai. E daí, esse gameta de cada progenitor, ele vai sofrer a meiose, depois eles vão ser fertilizados e eles vão possuir, em vez de 20 cromossomos, eles vão ser fertilizados, vão sofrer uma alta fertilização. Então, em vez de ser 2 N's, que significa diploide, eles vão duplicar os seus cromossomos. Em vez de terem 20 cromossomos, eles vão ter 40 cromossomos. Ok? Então, a poliploidia aumenta a quantidade de cromossomos que o organismo terá e, consequentemente, aumenta a quantidade de material genético que esse organismo possui no seu núcleo. Bem, gente, essa foi a aula de hoje. Estarei passando para vocês essa aula. Agradeço e tenham um bom estudo. Na nossa próxima aula, teremos o estudo da teoria da evolução neutra. Obrigada.